como sobreviver a perdas. Querendo ou não, em algum momento da nossa vida a gente vai se deparar com algum luto que a gente vai precisar elaborar. Então, mesmo que a gente não queira, a gente vai ter que se deparar com a perda em algum momento da nossa vida. Tem algumas perdas que são validadas e outras não são validadas. E a gente precisa aprender a reconhecer esses processos, né, que a gente precisa enfrentar na vida para que a gente possa realmente assumir a direção da nossa vida. Porque muitas vezes a gente delega isso para outra pessoa. E a coisa mais desrespeitosa que a gente faz é quando a gente dá para o outro essa autoridade para poder mandar e desmandar na nossa vida. Então a gente precisa assumir o controle, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, tá? Então é sobre esse assunto aí que a gente vai conversar hoje. Então tem algumas perdas que são validadas, que são reconhecidas, que é quando a gente, por exemplo, passa pelo processo de morte, quando perde... Peraí só um pouquinho, gente, que tá... Deixa eu desligar aqui. Isso. Quando a gente se depara por um processo de morte, que a gente perde um ente querido, as pessoas reconhecem isso como um processo de luto, né? Mas tem algumas perdas que a gente não é comum a gente reconhecer, que é quando uma pessoa perde um bebê ainda em seu ventre, que é quando alguém sai de casa, quando você muda de cidade, quando você perde o emprego, quando você... Toda vez que a gente está falando que a gente idealizou alguma coisa e esse ideal não foi cumprido, a gente vai passar por um processo que a gente chama de luto. E o luto, ele precisa ser vivenciado sempre quando a gente pensou que algo na nossa vida ia ser de um jeito e por uma série de razões não aconteceu do jeito que a gente gostaria que tivesse acontecido. Só que na nossa sociedade a gente aprendeu muito, e ainda isso é muito forte, que a gente não pode sentir. É como se a gente tivesse proibido de sentir e que a gente tem que ser forte, né? As pessoas costumam falar, não, você tem que ser forte. E aí essa ideia equivocada de que a gente tem que ser forte, que a gente não pode demonstrar que a gente está sentindo, faz com que a gente se torne mais frágil e não nos fortalece. Porque se a gente perdeu alguma coisa que é importante, é lógico que a gente vai precisar de um tempo para poder processar essa informação, processar esse luto para poder ir para a vida de uma forma mais digna e mais respeitosa. Mas quando a gente fala para as outras pessoas ou a gente pensa, né, de acordo com as nossas crenças, a gente pode pensar que quem sente é fraco. Então, se eu fui demitido, ou se eu terminei um relacionamento, ou alguém terminou comigo, né? Se alguma coisa deu errado, né? Fiz uma prova e não fui bem na prova. Então, pode ser N os motivos, né? N perdas. Então, se a gente passa por um processo e aí a gente não valida que aquilo ali fez a gente se sentir mal, que a gente ficou chateado, que aquele casamento que a gente sonhou não foi do jeito que a gente sonhou, que a gente casou com uma pessoa idealizando essa pessoa, então que aquela pessoa real era uma e aquela pessoa que a gente idealizou. Então a gente vivencia o luto até quando a gente se depara num relacionamento com alguém que não foi com aquela pessoa com a qual a gente foi apaixonada e com a qual a gente quis ter algum laço afetivo e amoroso, né? Que a gente fez algum plano de vida com essa pessoa. Então, é lógico que a gente vai precisar de um tempo para a gente poder se recuperar. E o fato da gente não querer passar esse tempo aí para poder se recuperar faz com que a gente invente formas da gente não ter que sentir, da gente não sentir e não ter que lidar com o desconforto da perda. Sendo que eu só posso sobreviver a algo se eu estiver viva, né? Porque se eu não estiver viva, eu não tenho como sobreviver. Então, primeiramente, a gente precisa lembrar que o fato da gente estar sentindo muito, muito, muito nesse primeiro momento não significa que a gente vai sentir com essa mesma intensidade em outro momento. Então, a gente precisa lembrar que o tempo é aliado, o tempo não é inimigo.
Mas o problema é que quando a gente perde alguém ou algo importante pra gente, a gente quer resolver o negócio pra ontem, né? A gente não quer sentir pra ontem. E aí é uma visão infantil que a gente tem, que a gente vai conseguir, assim, num estalar de dedos, resolver aqui dentro do nosso coração. Por isso que muitas vezes a gente não faz o que a gente chama de divórcio emocional. A gente já faz o divórcio no papel, quando há uma separação conjugal, mas não faz o divórcio emocional, ou seja, a gente não processa a informação do que aconteceu. E quando a gente não processa essa informação, por que chegou no ponto que chegou, por que eu me submeti do jeito que eu me submeti, né? Porque toda vez que a gente está falando que há uma pessoa que foi abusadora, a gente também está falando de alguém que se permitiu ser abusada. Então, num relacionamento, a gente tem que pensar sempre que é 50% para cada um. Então, a gente também contribui para outra pessoa achar ou fazer coisas que são desrespeitosas. Então, quanto mais consciência a gente tem, mais a gente consegue lidar com esses processos que vão merecer um tempo para serem elaborados. Seja ele um luto real, né? Todo luto é real, né? Se eu perdi alguma coisa, não importa o que a outra pessoa acha, importa o que eu acho, como eu me sinto em relação àquilo. Então a gente tem as perdas óbvias, que são separação, a perda de uma condição financeira, o divórcio, perda da guarda dos filhos. Então tem uma série de coisas. Quando a gente é roubado também é uma perda óbvia. As perdas não tão óbvias, mudança de endereço, você perder a saúde, né? Você perder a autonomia, antes você conseguia andar sozinho, agora você não consegue andar mais sozinho, perda de uma meta, né? Então você estava trabalhando num lugar, você tinha um plano de carreira e de repente você foi demitido, né? Perda relacionada com a idade. Então a gente tem um sonho, né? Quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos, a gente tem vários ideais. Na adolescência também a gente faz vários planos. Na vida adulta a gente se depara com uma série de frustrações dos nossos planos. É como, deixa eu falar um oi aqui com o pessoal aqui. Então, é como se a gente tivesse feito um planejamento estratégico e esse planejamento estratégico muitas vezes ele dá errado, né? E aí quando esse planejamento que a gente faz dá errado, a gente vai precisar elaborar cada perda dessa que a gente imaginou que seria de um jeito e na vida real não pode ser do jeito que a gente imaginou, né? Então, a gente vai ter que lidar com algumas coisas. Então, às vezes, perda de uma capacidade sexual, que você vai ter que melhorar ou ampliar aí seu repertório para poder manter uma relação saudável com a parceria. Então, isso acontece muito, por exemplo, quando por exemplo, no caso que a pessoa é diabética, ela pode perder a ereção, então ela precisa buscar outras formas para poder se relacionar, porque se ela fica numa visão de túnel que só tem um jeito de lidar com aquilo, né, de lidar com a própria sexualidade, isso vai impedir a pessoa de ir para frente. Então, quando a gente está diante de uma perda, de algo que é importante pra gente, existe uma visão de túnel, parece que a gente não tem saída, que a gente não vai conseguir sair daquilo, mas quando a gente se permite parar, acolher, né, colocar a gente no colo, que às vezes como se fosse assim, entrar na nossa caverninha, entrar na caverna, mas é na caverna interna, assim, caverna de poder nos escutar. E não a gente ficar se atropelando, querendo fazer um monte de coisa pra gente não escutar quais são as nossas reais necessidades, né? Como é que eu cheguei até esse momento, né? O que me levou a passar por essa dor, né? Então, quando a perda, por exemplo, quando alguém decide se separar e a outra pessoa não quer, mas uma das partes toma essa iniciativa e quer, então é preciso o quê? A aceitação, lidar com essa resposta do outro, com essa decisão do outro e a gente trabalhar a questão da aceitação. A morte também, quando alguém morre, isso também vai requerer que a gente consiga aceitar, porque é uma coisa que não depende da gente, né? A gente não pode brigar com a vida, aliás, a gente pode até brigar com a vida, mas isso não vai
facilitar a nossa trajetória quando a gente escolhe ficar brigando com algo que não depende da gente. Então, quando a gente tenta entender, acolhe as nossas dores, quando a gente sofre uma perda, é como se a gente tivesse um resfriado assim muito forte, que a gente precisa de um tempo para se recuperar. Então, quando a gente tem uma gripe muito forte, a gente não tem a mesma disposição. Então, quando a gente passa por um processo de perda, né, o luto, ele precisa ser vivenciado, né? Então, o luto eu preciso vivenciar o luto, né? O luto é aquele processo que toda pessoa passa quando ela perde alguma coisa que é significativa, que é importante para ela. Então, desde um plano até algo físico mesmo, tá? Então pode ser que uma pessoa estava esperando uma promoção e essa promoção não aconteceu. Pode ser que essa pessoa planejou um filho, né, como foi o meu caso, que eu tentei engravidar, né, passei por um processo de tratamento de fertilização que não deu certo. Então isso era uma expectativa. Então quando a gente cria uma expectativa em relação a algum plano que a gente vivenciou, né, que a gente deseja que seja realidade, a gente vai passar por esse processo de luto. E esse luto, ele tem um tempo. A gente não pode querer não sentir, porque sentir faz parte, né? E uma questão importante quando a gente fala nesse processo de luto é a gente pensar quais são os tipos de estágios que a gente vai precisar vivenciar quando a gente passa por um processo de luto, tá? Então, a primeira coisa que acontece é que a gente fica em choque, porque na verdade a gente não acredita que aquilo ali está acontecendo com a gente. Então, por exemplo, nesse momento da pandemia, que muitas pessoas perderam pessoas queridas, entes queridos, muitas pessoas não puderam velar os seus familiares, né? E isso é muito difícil, porque na nossa cultura nós temos o costume daquele processo que é o velório, né? Daquele processo de despedida, e que muitas vezes ali é que a gente vai se dar conta de que realmente aquela pessoa partiu. Então, da mesma forma que a gente precisa passar por esse processo aqui, que faz parte do estágio de recuperação, esse choque inicial, essa negação, poxa, isso não está acontecendo comigo. Ah, não é verdade que essa pessoa está querendo separar de mim, não é verdade que eu tentei uma fertilização e não consegui, não é verdade que aquela pessoa que eu achava que me amava, ela estava, na verdade, abusando, né, cometendo abuso em relação à minha pessoa. Então a gente vai passar por esse choque inicial e esse processo de negação, porque na verdade a gente não quer acreditar que realmente não é do jeito que a gente imaginou, não foi do jeito que a gente idealizou. Então existe essa dor que a gente vai precisar encarar. Na sistêmica a gente fala que olhar a vida como ela é, encarar essa realidade como ela é. Então a gente não pode ficar no mundo da ilusão fingindo que nada aconteceu. Quando a pessoa utiliza como estratégia de sobrevivência fingir que nada aconteceu, isso acontece muito em separações, que às vezes a pessoa quer mostrar que ela está muito bem e ela começa a compartilhar coisas no Instagram, no Facebook, né, nas redes sociais, para mostrar para as outras pessoas e principalmente para aquela outra pessoa que ela está muito bem. E isso é um grande engano, porque isso primeiro não te ajuda a se recuperar de uma perda, porque agora é um momento de introspecção, é um momento de você voltar para você, não é voltar para o outro, você não precisa provar para ninguém se você está bem, se você está mal, mas é um momento de você olhar para você. Olhar para você, olhar para suas necessidades, olhar para você, para entender o que aconteceu nesse processo, para quê? Para a gente poder não repetir. Se a gente não olha, não faz um diagnóstico, não faz uma avaliação do que aconteceu, a gente vai simplesmente repetir, só vai trocar de parceria, mas a gente vai repetir a mesma dinâmica, ou só vai trocar de problema, né? E vai repetir a mesma dinâmica. Então a gente precisa enfrentar o problema,
né? Por exemplo, no caso, quando existem divórcios, geralmente o divórcio ele acontece antes mesmo de acabar. Então, geralmente as pessoas vivenciam um processo de luto antes dele se concretizar. Só que até tomar a decisão, né? Quando a pessoa toma a decisão é porque aquilo ali já está doendo de tal forma que ela não dá conta mais de sustentar aquela dinâmica. Então, é um processo, não é uma coisa que acontece assim no estalar de dedos. Então, a gente aos poucos que vai conseguir processar essa informação, mas quando a gente não quer se deparar com a dor, não quer processar essa dor e fingir que nada aconteceu, isso acaba acumulando aí na nossa mochila emocional uma série de pesos, e a gente vai pagar esse excesso de bagagem se a gente não olhar para essa bagagem e entendendo o que é útil pra gente, o que não é útil, e aí a gente vai retirando aquelas coisas que estão pesando, que estão contribuindo para a gente poder não ir para a vida vivendo uma vida que vale a pena viver. Então a gente precisa entender que para a gente sobreviver a uma perda de uma forma saudável, a gente precisa não só sobreviver, né, gente? A gente precisa viver, tá bom? Mas por que é tão difícil perder? Perder é tão difícil, né? Que a gente fica morrendo de medo de tentar de novo, né? Precisa de muita coragem, então a gente fica com muito medo. O medo impede a gente de lidar com a perda. E na verdade, só quando a gente lida com a perda, entende a perda, que a gente vai começar a fazer um movimento para a vida. E aí a gente fica muito preso no foco no julgamento. Por exemplo, eu fiz uma prova e não passei na prova. O que vão pensar de mim? Não vai fazer vergonha não, né? Quantas falas, né? Mas como assim você tá triste? Fulano não te merecia, como é que você tá triste assim? Não fica triste não, né? Então a gente às vezes invalida a dor do outro, a gente invalida a nossa própria dor. Não fica triste não, daqui a pouco você engravida de novo, né? Várias falas que atrapalham nesse processo do luto, né? A gente fica muitas vezes tentando amenizar a dor, mas de uma forma que ela não vai ficar menor, a gente vai ampliar a dor. E a gente precisa entender que quando a gente passa por uma perda, é como se a gente tivesse essa perda, que era algo que era importante pra gente, é como se fosse o quadro, né? Um quadro grande que você tem na sua sala. E aí aquilo ali fica sendo algo principal, né, da sua vida. Ali fica como sendo algo principal. Você acredita que diante daquilo ali não vai ter jeito assim, aquilo ali vai ficar aquele quadro ali, o tempo todo você vai estar olhando para ele. Só que não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Enquanto tá muito fresquinho, aí sim, vai ser sim, a gente tem que reconhecer, isso é importante, faz parte do processo, que vai ficar como se fosse o quadro na sala. Vai ser aquilo que mais vai chamar a atenção na sala. No entanto, à medida que o tempo passa, se a gente vai cuidando das nossas feridas, cuidando dessa cicatriz que vai doer, às vezes vai sair a casquinha do machucado, quando a gente se depara com alguma situação, com alguma lembrança, né? Então, o que acontece? A gente vai precisar fazer num processo de recolhimento, de aceitação, de autocuidado, a gente vai poder conseguir se restabelecer e aquele quadro enorme passa a virar exatamente a tomadinha da parede, né? Que fica na parede, não o quadro negro, o quadro da sala, né? A Ingrid está colocando, precisamos aprender não só a viver o luto, mas também a acolher os enlutados. Isso, Ingrid, de verdade, a gente precisa aprender a acolher os enlutados, não é invalidar a dor das pessoas. Às vezes a gente faz isso até com as crianças, né? Quando elas se machucam, você fala com ela assim, não foi nada não, não foi nada não. Quer dizer, você já está ensinando para ela que ela não pode nem sentir, e a gente precisa aprender que a gente pode sentir, tá? Quando a gente não autoriza as pessoas a sentirem, a gente está tirando a coragem delas. Então a gente precisa aprender a sentir. Então, é claro que como você, eu também já tive N perdas na minha vida. E aí eu vou contar de uma específica que eu tive, que foi quando eu tive uma gravidez tubária. Quando eu tive uma gravidez tubária e o médico me falou que eu teria que tirar, né? Eu estava grávida de 8 semanas.
E aí eu tive que fazer uma cirurgia então de barriga aberta para tirar, né, o embrião e para tirar também a trompa. Então perdi uma trompa. E aí eu vivi um processo de luto, porque aquilo para mim era o meu filho, né? E a gente não passa por um processo, então essa criança é uma criança desejada, né? O que eu planejei, eu sonhei. E um filho, ele nasce antes dele mesmo ser concebido, né? Porque ele nasce do coração, ele nasce na imaginação, a gente já imagina o rostinho, o jeito, quem que vai puxar, né? Então a gente fantasia, então a gente deseja, fantasia, imagina, e aí de repente, de uma hora para outra, não tem mais isso. Então a gente precisa vivenciar, e eu precisei me deparar com ter que tirar esse filho tão desejado, tão esperado para mim. E aí, para piorar a situação, a cirurgia teve que ser, né, pela barriga, não deu para fazer pelo umbigo. Então, eu pensei, meu Deus, uma cicatriz na minha barriga que vai marcar uma perda, não vai marcar porque eu tive um filho, que ele nasceu. Aquela cicatriz ali, naquele momento, gente, eu pensei assim, aquela cicatriz representa que eu perdi, não representa que eu ganhei. E para mim era muito difícil tirar a roupa. Era difícil porque quando eu tirava a roupa, eu me deparava com a cicatriz na minha barriga de que eu havia perdido. Então, agora já se passaram anos, porque isso foi em 2011. E hoje essa cicatriz é a marca de que um dia eu tive, né? Como vocês, quem me acompanha sabe, né? Que eu entrei na menopausa, fui diagnosticada com menopausa precoce com 39 anos. E aí quando eu fui tentar engravidar novamente, tive esse diagnóstico. Então, o que acontece? Eu não consegui engravidar e esse filho, essa marca hoje lembra que esse filho, para mim, ele existe. Mesmo que outras pessoas não reconheçam essa criança, ela existe, tá? Então, quando a gente fala desse processo de luto, a gente está falando de algo que é importante pra gente, que a gente desejou, que a gente sonhou, que a gente planejou, imaginou e que não aconteceu do jeito que a gente gostaria que tivesse acontecido. Então, uma coisa que poderia ser muito difícil, como olhar para minha barriga, para a cicatriz da cesárea, né? Não é cesárea que chama, mas foi pela barriga, é como se fosse uma cesárea, só que menor, né? Então, olhar para a cicatriz hoje, agora não representa que eu perdi, representa que eu tive. Porque, gente, a gente só pode perder algo que a gente um dia já teve. Então, só imaginar que eu já tive, então me preenche, né? Não me preenche completamente, mas acalenta o meu coração saber que eu já senti, né, ter alguém na minha barriga. Eu vi na televisãozinha alguém, então esse alguém, ele vai existir para sempre dentro do meu coração, né? Então, ele é alguém que existe para mim. Então, não importa se não existe para outras pessoas, não importa qual o significado que cada pessoa vai dar para o seu luto, para aquilo que era importante para você, né? Então, muitas pessoas vão falar, mas não acredito que você está sentindo falta desse traste, né? Ou dessa mulher que não era respeitosa com você. Então, não cabe julgamento, cabe acolhimento, acolher a dor, né? Acolher a dor para que ela seja processada, para que se possa ir para um outro nível mais respeitoso. A gente precisa respeitar esses processos aí, entender que faz parte sentir, faz parte tentar entender. Então, a gente vai se deparar mesmo na primeira fase com esse choque, com essa negação, com se sentir perdido ou perdida. E aí vai rolar também
o medo, a raiva, né? A gente fica muitas vezes se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? Então é normal todo esse processo. Não cabe a ninguém julgar o processo de cada pessoa, porque o tempo do luto não é um tempo cronológico. Cada pessoa vai vivenciar de uma forma. Algumas pessoas vão preferir estar em contato com outras pessoas. Outras vão preferir se isolar e ficar mais introspectiva para poder processar a informação e ressignificar tudo isso. A Ingrid está colocando, não nos permitimos sentir por acharmos que não iremos suportar. Verdade, Ingrid. Muitas vezes a gente não se permite sentir porque a gente acha que não vai suportar. E na verdade, a gente suporta, porque se a gente está vivo aqui, é prova que a gente suporta. Agora, a gente precisa aprender a acolher também quando a gente perde, né? A se acolher e não a se julgar. Mesmo que outras pessoas invalidem o nosso luto, a gente precisa validar o nosso próprio luto, até porque se a gente não se permitir validar o nosso luto, nós não vamos conseguir nos posicionarmos na vida e a gente vai estar sempre entregando para o outro a nossa vida, deixando que a outra pessoa defina se a gente vai ser feliz, o que a gente vai tentar, porque a gente vai estar sempre tendo que agradar as outras pessoas e não existe essa coisa de ficar feliz o tempo todo, isso não existe, né? Isso aí, a pessoa que perde, fica feliz como se nada tivesse acontecido, na verdade, isso aí vai vir com juros e correção monetária, né? Por quê? Porque a gente precisa passar por esse processo para a gente poder se recuperar. Igual numa gripe, né? Numa gripe forte, a gente fica com a energia restrita. Então a gente precisa recuperar essa energia para a gente poder ir para a vida. E como é que a gente recupera a energia? A gente precisa se acalmar um pouco, acalmar o nosso coração, escutar, né? Se escutar o que está passando na nossa cabeça, mas sem julgar, num movimento de atenção plena, né? De dar um conforto para o nosso coração, escutar o nosso coração, né? Então, depois, então a gente vai ter o medo, a raiva e a gente vai ter uma tristeza muito grande. Muitas pessoas entendem até que é uma depressão, mas é porque os sintomas são como se fosse de uma depressão. Por quê? Porque a pessoa pode ficar tão triste, tão decepcionada, tão arrasada, porque houve essa perda que muitas vezes ela não vai ter energia para fazer as coisas. E é muito importante a gente respeitar que a gente vai precisar de tempo, o tempo é nosso amigo, o tempo é nosso aliado. Então a gente precisa respeitar que a gente vai poder dar pequenos passos, que a gente às vezes não vai conseguir correr uma maratona, mas se a gente der pequenos passos, respeitando o nosso tempo, o nosso processo, a nossa dor, se permitindo olhar para isso, validar isso tudo vai fazer com que a gente se recupere de uma forma muito mais saudável do que se a gente quiser ficar no mundo infantil, na dinâmica infantil de fazer o quê? E se esconder e não querer olhar. A gente precisa olhar, por mais que doa, a gente precisa olhar, porque se a gente não olhar, se a gente não fizer o diagnóstico das nossas feridas, a gente vai simplesmente acumular uma bagagem que a gente vai ter que pagar por esse excesso de bagagem se a gente não souber o que a gente está carregando, tá bom? E aí, só depois desse processo todo que vai vir a compreensão e o processo de aceitação. E às vezes a gente quer empurrar que a pessoa aceite de cara aquilo que aconteceu na vida dela, que foi diferente daquilo que foi planejado. Cada um precisa respeitar o tempo do outro. Quando você não pode ajudar, já viu aquela fala assim de muita ajuda quem não atrapalha? Muita ajuda quem não atrapalha. Se você não pode ajudar a pessoa no processo de luto dela, pelo menos não atrapalha, só respeita. Se você conseguir respeitar, já está de bom tamanho, né? A gente acaba fazendo uma coisa muito errada, né? Muitas vezes no processo de luto, que é comparação. É muito importante a gente não se comparar e não comparar as outras pessoas. E às vezes as pessoas vão fazer isso, vão pegar e vão se comparar. Isso não é legal.
Porque cada pessoa é única e às vezes a gente compara um filho com outro, compara com um coleguinha, vive comparando, e a gente também vive se comparando, compara com as outras pessoas nas redes sociais. Então a gente acaba gerando algo que não é positivo, que é comparação. Porque como nós não somos iguais, nós também vamos vivenciar esse processo de perda de formas diferentes. Então algumas pessoas vão querer ficar mais introspectivas e outras vão querer mais contato, se relacionar mais para poder conseguir tratar essas feridas, tá bom? Então a gente precisa lembrar o quê? Que esse processo da aceitação, ele vai levar um tempo para acontecer, né? E isso não é ingratidão. Ai, deixa de ser ingrata. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, imagina que uma mãe tem 3 filhos, e aí ela perde um. Aí as pessoas pegam e falam assim, nossa, mas você tem 2 filhos. Você tem 2 filhos. Um filho nunca vai substituir outro filho. Então a gente não pode fazer uma comparação ou fazer um julgamento como se uma pessoa fosse substituir a outra, porque não vai. Cada pessoa é única, cada um vai sentir de uma forma e a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai achar que porque fulano se curou em uma semana ou se recuperou de uma perda em uma semana, você também tem que se recuperar em uma semana. E isso não é realidade, não é o que acontece de fato. Agora, se tiver muito difícil lidar com a perda, lidar com esse processo, se tiver muito difícil vivenciar e fazer esse luto, é muito importante buscar ajuda profissional, né? E também ter alguém de confiança. Se você tem alguém de confiança, converse sobre isso. Converse com alguém que você confie, que você sabe que não vai julgar, que você que você tá triste ou que você tá sentindo falta da outra pessoa, né? Então imagina, se você perdeu uma pessoa, seja por divórcio ou por morte, você tinha uma intimidade com aquela pessoa, você convivia com aquela pessoa, então como é que de repente você não quer mais sentir falta da pessoa, sendo que todo dia, naquele horário, vocês faziam aquelas coisas, encontrava. E a gente também, gente, não se acostuma só com o que é bom, a gente também se acostuma com coisas que não são boas, tá? Então nos relacionamentos abusivos, também as pessoas sentem falta quando termina a relação. Por quê? Porque primeiro que elas estão acostumadas com aquela dinâmica que não é saudável. E segundo, porque existe uma coisa que chama habituação. A gente não se acostuma só com coisas boas, a gente também se acostuma com coisas que não são boas. Logo, a pessoa pode vir a sentir falta, mesmo quando aquela relação ou aquela pessoa gerava dor nela, tá? Então não cabe a nós julgarmos. E aí, então diante desse processo aí, à medida que a gente vai compreendendo, e a gente vai conseguindo o quê? Aceitar. Ah, foi por isso que eu tentei fazer meu relacionamento dar certo, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa tenta, é muito comum as mulheres acharem que elas são responsáveis pelo casamento dar certo. E aí elas fazem de tudo, como se elas pudessem ser 100% responsáveis pelo sucesso aí da relação. E aí elas muitas vezes fazem de tudo e mesmo assim não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Porque uma relação para dar certo precisa ter ambas as partes aí investindo. Quando não existe o 50% do outro, né, investindo na relação, a tendência é que a relação se acabe, a não ser que ela se mantenha e vai se manter numa dinâmica aí de abuso, em que há uma pessoa que é dependente emocionalmente da outra e a outra que vai alimentar a dinâmica de codependência, tá bom? Então existe um casamento, existe uma dança em que um complementa o outro, tá bom? E aí, a partir desse momento dessa aceitação, a gente vai conseguir passar pelo processo o quê? Da mudança. Sem antes passar por tudo isso que eu tô falando aqui, não tem como a gente fazer mudança. Primeiro eu faço um diagnóstico, depois é que eu consigo passar pelo processo da aceitação e promover alguma mudança. Se a gente quer pular etapas, a gente não vai conseguir fazer as coisas de uma forma respeitosa e muitas vezes a gente vai numa visão limitada, não vai tomar a melhor decisão porque a gente ficou preso a pequenas informações ali ou às poucas informações que a gente tinha naquele momento, né?
Então, cada estágio de recuperação desse que eu falei para vocês é necessário, tá? É necessário porque se você não vivencia, pode ter certeza que depois vai ser cobrado de você com juros e correção monetária se você não cuida das suas feridas, tá bom? Esses estágios são naturais, ou seja, é natural que tem dia que você não queira nem levantar da cama, mas é muito importante que você tente manter uma rotina, mesmo que seja de forma mais lenta, é fundamental que você tenha uma rotina para você conseguir aos poucos ir aumentando aí sua energia para poder investir em novos planos aí. Mas a rotina ela é fundamental, respeitando que é natural que a gente não consiga manter o mesmo ritmo quando a gente perde alguém importante pra gente, tá? Então, faz parte do processo de cura, todo esse processo que eu tô falando para vocês. Então, primeiro de negação, depois de raiva, de medo, de ficar se perguntando por que aconteceu comigo, se eu podia ter feito alguma coisa diferente, né? Uma das coisas que muitas pessoas fazem e que atrapalha até a passar por esse processo da perda é quando elas alimentam a crença de que elas poderiam ter feito algo, se elas tivessem feito algo, não teria acontecido tal coisa. E aí, muitas vezes, a pessoa faz o quê? Ela tem uma distorção que se chama incapacidade de refutar. O que seria a incapacidade de refutar? É quando a gente nega qualquer evidência contrária à nossa crença. Então, se a gente acredita que, por exemplo, se a pessoa tivesse emprestado o carro, né? Imagina que uma pessoa pediu emprestado o carro para você, aí você não emprestou. Você não emprestou e a pessoa usou uma outra forma de chegar ao destino dela. E aí ela morre. Aí a pessoa pode ficar pensando assim, mas a culpa foi minha, se eu tivesse emprestado o carro e não tinha acontecido o acidente, e o fulano não tinha morrido, né? Então, isso é uma incapacidade de refutar. Por quê? Porque a gente está negando quaisquer outras possibilidades ou coisas que vão influenciar, que influenciaram naquela situação, como se só a gente tivesse responsabilidade por aquilo que aconteceu. Então, a incapacidade de refutar faz a gente também ficar numa visão de túnel e faz a gente nos desencoraja aí para poder sobreviver ao que a gente está falando aqui, que é o nosso tema de hoje, que é como sobreviver às perdas, né? Uma coisa também que as pessoas fazem que não ajuda a sobreviver às perdas é tentar arrumar um culpado ou se culpar por a situação ali que está sendo problemática, né? Quando a gente se coloca, numa postura, por exemplo, de vítima, a gente não consegue acessar os nossos recursos internos e nem consegue buscar os recursos externos que a gente pode acessar para a gente poder ir para a vida de uma forma saudável, tá? Então não é uma boa ideia ficar culpando o outro porque alguma coisa não deu certo ou se culpando, tá? Não vai ajudar. Outra coisa, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho que esquecer tudo isso e viver minha vida. Esquecer é muito perigoso, gente. Sabe por que a gente não pode esquecer? Porque se a gente... Primeiro, não sei se vocês já viram o filme Divertidamente, eu adoro aquele filme, eu sou fã daquele filme. No filme Divertidamente, a personagem principal, ela sente falta dos coleguinhas, da escola, da cidade que ela morava, né, das coisas que ela fazia, que não tinha na cidade que ela mudou, e ela pega e foge de casa. Quando ela foge de casa, ela vem um monte de memórias dela, brincando com os pais, e aí vem na cabeça dela a tristeza, né? No coração dela a tristeza. Ela sentiu tristeza porque ela não iria mais encontrar com o pai dela, com a mãe dela. Então o fato dela ter sentido tristeza fez ela descer do ônibus e voltar para casa. Então toda emoção é válida e a gente precisa aprender a validar cada emoção que a gente sente, porque é a gente sentir que vai nos proteger. Quando a gente não tem medo, né? O medo, como a Ingrid te falou aqui, né? Que muitas vezes a pessoa não quer sentir dor, então ela pega e nega, ela foge. Só que o medo, gente, ele nos protege.
O medo, ele nos protege. Por que que o medo nos protege? Porque se a gente não sentisse medo, por exemplo, a gente não ia olhar para o lado para atravessar a rua. Se eu não tiver medo de perder, eu não vou cuidar. Se eu não tiver medo de ficar doente, eu não vou fazer um exame periódico. Se eu não tiver medo de ser atropelado, eu não vou olhar para o lado para atravessar a rua. Então, se eu não tiver medo de perder a minha parceria, eu não vou cuidar da relação. Então, olha quanta coisa, né? Olha qual que é a função, qual que é o papel do medo, da frustração em nossas vidas, né? Então, a gente precisa reconhecer tudo isso para a gente poder validar as nossas dores e também para poder ir para a vida de uma forma muito mais respeitosa. A gente não precisa ficar colocando escudo. Se a gente não tenta, outra coisa que a gente às vezes faz, né, porque tem medo de ter que lidar com a dor, tudo, é a gente nem tentar. Né? Eu tentei fertilização, né, que eu já contei para vocês, que eu já tentei fertilização. A gente tentou vários ciclos que foram cancelados. E aí, quando a gente conseguiu, num ciclo, os folículos, 3 folículos, nenhum tinha óvulo. E eu me senti muito forte, mesmo não tendo chegado ao objetivo final, que era, lógico, um bebezinho no meu colo, né? No colo meu e no colo do meu parceiro. Mas por que que eu me senti forte? Porque eu tentei. E muitas vezes as pessoas não tentam. Elas não tentam porque elas acham que elas não vão conseguir suportar a dor. Mas a coisa mais corajosa que a gente pode fazer é tentar. Quando a gente tenta, a gente se sente forte. A Isa tá colocando que é ela. Isa, um abraço, que bom que você tá aqui, né? Então, quando a gente sente, quando a gente se permite sentir, quando a gente se permite tentar, né? É muito desrespeitoso quando a gente não tenta porque a gente tem medo de perder. Então a gente precisa aceitar que quando a gente vai ter que lidar por um processo de dor ali, que é de desconforto, de poder administrar uma rotina diferente, tá num lugar diferente, tolerar um desconforto, né? Então são vários lutos. Vou pegar um exemplo de luto profissional que eu também vivi. Eu tinha uma rotina assim, ó, de manhã, de tarde, de noite, trabalhava no meu consultório, trabalhava na consultoria, dava aula em faculdade, né? Uma agitação danada. E de repente eu venho para outra cidade e aí, meu Deus, e aquela rotina, onde que fica aquela rotina toda? Então é um luto da vida que eu tinha, é um luto do consultório, é um luto da consultoria, é um luto das pessoas, dos amigos, da família, dos meus cachorrinhos, é um luto de um monte de coisas, das coisas que eu gostava de fazer lá em Juiz de Fora. Então, muitos lutos que a gente vivencia ao longo da vida. Só que quando a gente simplesmente entende que é um processo, não vai durar para sempre aquelas perdas, vai doendo menos, a gente vai se ajeitando e vai se adaptando, mas a gente precisa nos nutrirmos, né? Diante de uma perda, a gente precisa se nutrir. Boa noite, Andréia, que bom que você está aqui. Então, boa noite, Isabela. Então, a gente precisa se nutrir para a gente poder ir para a vida de uma forma mais respeitosa. Outra coisa que atrapalha a gente vivenciar e sobreviver aos lutos de cada dia, né? É quando a gente pensa que a gente não pode mais errar. Então, se a gente pensa que a gente não pode errar, a gente vai ficar numa ideia que é uma ilusão de que a gente vai ser perfeito ou que as outras pessoas vão ser perfeitas. E aí, por exemplo, se a pessoa terminou uma relação, o que vai acontecer? Se ela não se permitir errar, agora eu não posso errar de novo. Se ela acha que ela não pode errar, ela não vai se permitir se relacionar com outras pessoas. E errar, pode acontecer sim da gente errar. Mas se a gente errar, a gente vai tentar fazer com que haja um acordo aí para melhorar a relação. Se a outra pessoa não está disponível, aí a gente precisa, gente, no modo saudável, o adulto saudável, ele não fica numa relação que está doentia se a outra pessoa não quer melhorar, né? Então a gente precisa vivenciar o luto também quando a gente está numa relação e ela não está saudável. A gente precisa sim respeitar que aquela pessoa não está no momento de fazer mudança na vida dela, mas a gente precisa simplesmente se respeitar e romper aquela dinâmica que não é saudável.
Ai, que saudade, Isabela! Um beijo! Então, a gente precisa sim olhar para isso de uma forma respeitosa. Outra coisa importante que a gente precisa para poder sobreviver ao luto é praticar o autocuidado. Quando a gente vivencia uma perda, a gente precisa se cuidar. E a gente precisa também se permitir pedir ajuda. Às vezes as pessoas vão querer muitas coisas da gente que a gente não vai estar disponível para poder atender aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas que a gente ama. E a gente precisa comunicar isso para elas. Precisa comunicar que a gente não está mais correndo a 100 km por hora, que agora só está dando para para andar a 1 km que seja. E que naquele momento a gente não está podendo cuidar, que nesse momento a gente está precisando ser cuidado ou cuidada. Então a gente precisa aprender a pedir ajuda, a gente precisa aprender a comunicar de forma assertiva, comunicar as nossas necessidades, equilibrando as relações. Então a gente só vai conseguir sobreviver, né? Que eu coloquei sobreviver, mas já me arrependi de ter colocado sobreviver, porque a gente pode aprender a viver ao invés de sobreviver. Né? É muito melhor a gente aprender a viver e a gente aprender com os nossos erros do que quando a gente simplesmente sobrevive e passa pela vida mais ou menos, né? Vamos fazer a nossa vida valer a pena quando a gente pega e olha para as nossas dores e olha que a gente teve coragem de enfrentar alguma dificuldade. Né? Então, às vezes, uma pessoa ela adoece e ela tem alguma marca, né? Tem uma cicatriz e todo mundo olha, e aí ela pensa que ela tem vergonha daquela cicatriz. E aí você pode olhar, por exemplo, para as cicatrizes que você tem no corpo e lembrar que essa cicatriz representa uma história, ela tem uma história, ela representa um momento da sua vida, ela representa que você está vivo ou que você está viva e que você superou aquela dor, aquele momento, né? Então a gente precisa tentar olhar para aquelas cicatrizes nossas da alma ou físicas de uma forma diferente, porque isso vai fazer toda a diferença nesse processo aí de recuperação que nos leva para a vida. Então, imagina que a nossa vida seja um carro e que a gente precisa soltar o freio de mão para a gente poder ser o condutor aí da nossa própria história. Muitas vezes a gente pega o carro da nossa vida e deixa outra pessoa dirigir. Então, a gente precisa aprender a assumir o controle, cuidando, né, daquelas dinâmicas que não são saudáveis. Primeiro eu preciso olhar, eu preciso vivenciar o luto, eu não posso ficar anestesiada, não querendo sentir, achando que isso vai resolver os problemas. A gente, como adulto, a gente precisa aprender a resolver problemas, entender que tem tempo para tudo e que vai demorar um tempo para a gente poder passar e processar uma perda que aconteceu na nossa vida. Então a gente precisa ter muita coragem para a gente poder lutar pelas coisas que são importantes pra gente, e quando a gente faz um plano e não acontece do jeito que a gente gostaria, a gente precisa se perdoar, né? Praticar uma coisa que eu coloquei aqui, o auto-perdão, que seria quando a gente se perdoa porque a gente não fez daquele jeito, aquele outro jeito, né? Muitas vezes a gente se culpa, mas ao invés da gente se culpar, porque culpar não vai ajudar. Culpar é como se você estivesse segurando ali o freio de mão para o carro não andar, o carro da sua vida não andar. Então, larga a mão da culpa e ao invés disso, preste atenção, né? Pratique o auto-perdão. Tá tudo bem que eu tomei aquela decisão porque eu achei que naquele momento aquilo era o melhor a ser feito. Agora eu me dou conta que não, que eu posso fazer de uma forma mais diferente e que vai ser muito mais respeitosa. Então a gente precisa olhar para as coisas que a gente fez do jeito que a gente fez, aprender com os nossos erros e com os erros das outras pessoas também, porque os erros são excelentes oportunidades de aprendizado. Se a gente aproveitar cada coisa que acontece na nossa vida para a gente aprender, a gente vai tirar uma lição enorme. Lembrando que as perdas, elas vão fazer parte de um capítulo ou até mais de um capítulo da sua vida, se a sua vida fosse um livro, mas ela não é. As perdas que você já vivenciou não são o livro inteiro, né? Não é só a vida toda. É claro que a vida de todo mundo tem alguns capítulos ali
cheio de dores, algumas dores mais fortes, algumas dores maiores, que precisam um cuidado maior, mas não tem só isso na sua vida. E muitas vezes, quando a gente está diante de uma perda, a gente só consegue enxergar aqueles capítulos ali que até sai sangue, igual aqueles jornais, aqueles noticiários que só passa tragédia. Então a gente fica numa visão de túnel que às vezes parece que só vai ficar escuro. Só que vocês sabem que o sol, ele não fica o tempo todo, né? Então tem hora que vai fazer sol, tem hora que vai ficar escuro, depois vai iluminar de novo. Assim é o processo de perda. Então tem hora que vai estar iluminado e depois ficou escuro e depois vai iluminar de novo. É um processo. Quando a gente cuida dessas feridas, passa por esse processo aí, a gente vai poder ir para a vida de uma forma mais leve, e para isso a gente precisa cuidar das feridas, para poder se nutrir e poder ter energia para poder conseguir fazer a vida valer a pena e seguir adiante, apesar das coisas não terem acontecido do jeito que a gente gostaria que tivesse acontecido, tá bom? E aí a gente vai também a praticar uma coisa aqui que eu coloquei, que é ativar a força da gratidão. Como é que a gente ativa a força da gratidão? A gente olha, por exemplo, no meu caso, eu ativo a força da gratidão quando eu penso que se eu perdi, é porque um dia eu tive, né? E é muito bom sentir e lembrar que eu tive, que eu senti, né? Porque isso me dá força, isso me faz me sentir mãe. Mesmo eu não estando com meu filho no colo, eu sinto que eu sou mãe dessa criança que não veio ao mundo, né? Não pôde ficar. A missão dessa criança não era tá aqui comigo hoje. E a minha missão agora tá aqui falando com vocês. Então, a gente precisa aceitar, né, a vida como ela é, olhar para a realidade. Cada pessoa tem a sua própria realidade. Cada pessoa tem o seu tempo, e o tempo é o seu tempo, gente. É o tempo que você precisa para poder se recuperar, para você se refazer, para você tomar uma decisão. Então, às vezes, você não está vivendo, não decidiu ainda o que você vai fazer ainda da sua vida, você tá para tomar uma decisão de trocar de emprego, largar o emprego, sair de uma relação que não tá legal, né? Então, você vai precisar passar por esse processo de luto, sair da sua zona de conforto para fazer as mudanças que vão fazer sua vida valer a pena, né? Então, é preciso ativar aí a coragem. E aí eu deixo uma pergunta para você, né? Que outro momento da sua vida você já se deparou com situações que você não imaginou que você ia conseguir sobreviver, e o que você fez para conseguir tá hoje aí me escutando, tá? Então, são essas mesmas forças aí que você já conseguiu utilizar em algum momento da sua vida que você vai poder também utilizar para poder vencer e sobreviver, e não só sobreviver, mas viver, apesar de ter perdido muitas coisas que são importantes para você, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma a vocês repensarem as situações de perda, entendendo que a perda faz parte, que de acordo com o meu pai, quando a gente nasceu, a gente ganhou uma passagem de vinda, né? Porque a gente veio, e ganhou uma passagem de volta também. A passagem de volta, ela não tá carimbada ainda, mas a gente sabe que uma hora a gente vai ter que sair daqui e vai ter que partir. Então, que a gente possa se conectar aí, curar as nossas feridas, olhar para aquilo que nos gera medo, dor, tristeza, e honrar a vida que a gente está tendo, vivenciando tudo que a gente tem que vivenciar e tomando as decisões que a gente precisa tomar para realmente a gente não ter passado essa vida em branco, e para ter vários capítulos bonitos aí no nosso livro da vida. Então, que no final da nossa jornada terrena, que não seja escrito na nossa lápide, né? Aquela música do Epitáfio, do Titãs, né? Que devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, né? Devia ter trabalhado menos, lidado menos com problemas pequenos,
ter morrido de amor, não sei, alguma coisa assim que é a música, mas que a gente não fique esperando o acaso, mas que a gente faça assim, se aproprie da própria vida e não fique perdendo tempo para que a gente não tenha que escrever eu devia ter alguma coisa. Então vamos fazer agora, hoje, o que a gente pode fazer para a gente poder fazer a nossa vida valer a pena, tá bom? Então obrigada pela companhia, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá bom? Amanhã tem live, tá, gente? Amanhã tem uma live especial e eu vou fazer a live com a Reviane, que é psicóloga, e ela, além de terapeuta sexual, ela também é formada em antropologia e estudo feminino, e a gente vai falar das deusas, né? Então a gente vai falar do feminino, da força do feminino e da infertilidade da fertilidade. Então, amanhã, 19 horas, eu espero vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!